a Vera, o Cruzeiro deve ter tido 5, 4 sessões realmente fortes de treino com todo o elenco, com tempo, com condição de fazer um treino mais pesado, mais profundo. É nada. Isso não é nada para um técnico que acabou de chegar num clube. Isso serve para o Cruzeiro, serve para tantos outros. Você pode ver o Flamengo. Porque muita gente vai falar, mas o Tite pegou, o time já estava montado. Que é time mais montado do que o Flamengo. Foi campeão de tudo no ano passado e manteve o treinador. No Mineirão, segundo jogo, segunda derrota do Cruzeiro, lanterna do Campeonato Brasileiro. Vou começar com você, Amanda, que esteve no estádio ontem, esteve no Mineirão acompanhando a partida e queria as suas considerações a respeito desse início turbulento de temporada do Cruzeiro, muito diferente do que todo mundo, eu acho, imaginava que ia acontecer. Cris, eu tô um pouco com os sintomas dos torcedores do Cruzeiro. Um pouco de enxaqueca, um pouco de dor de cabeça. O Cruzeiro, de fato, tem tirado o sono de muitos torcedores. Vamos lá. O Cruzeiro era o favorito, embora o Cruzeiro ainda não tenha desempenhado em campo algo que pudesse trazer a confiança ao torcedor e para esse favoritismo. Tinha a questão do retrospecto que favorecia, tinha a questão também da qualidade técnica do grupo do Cruzeiro comparado ao grupo do Coritiba. O Cruzeiro começou muito bem no jogo, mandando na partida, muito intenso, característica até desse Cruzeiro que acabou tendo uma colheita muito feliz em 2025, um time criativo, um time também com boa dinâmica, com boa intensidade, mas um gol somente para o grande volume que o Cruzeiro criou e as oportunidades que teve o Cruzeiro foi muito pouco e o Cruzeiro acabou pagando o preço de não ter aproveitado esse melhor momento dentro da partida para fazer um placar mais elástico. Acabou tomando um gol ali no finalzinho da primeira etapa, um banho de água fria, foi para o vestiário e no retorno o Cruzeiro não conseguiu repetir em termos de criatividade, nem de intensidade, nem de inteligência. O Coritiba aproveitou a armadilha que fez para esse Cruzeiro, de um erro ou uma recuperação de bola, sair em velocidade, fazer uma transição com muita eficiência para poder virar o placar e a partir daí, como o próprio Tite disse, o time sentiu o golpe, né? E faltou eficiência para encontrar o gol de empate e, consequentemente, o gol que poderia ser uma vitória, a primeira vitória na competição do Cruzeiro. O torcedor saiu, sim, frustrado, chateado, muito por conta do que o Cruzeiro desempenhou na segunda etapa, mas também levando em consideração que era o Coritiba. E aí não é desmerecer a equipe do Coritiba, mas nós sabemos que o Coritiba vai, muito possivelmente, disputar um outro tipo de campeonato que o Cruzeiro vai disputar esse ano. E por isso, até esses 3 pontos deixados na noite de ontem, pode fazer muita falta o Cruzeiro no final da competição. De fato, pode fazer muita falta ao Cruzeiro na temporada, esses 3 pontinhos deixados para trás diante do Curitiba. Ô, Presunto, pra gente falar um pouco do jogo, depois nós vamos passar um pouco mais a fundo a respeito da situação do Cruzeiro como um todo, da situação do Tite, principalmente, que é o principal assunto aqui no nosso chat do YouTube, não principalmente. Deveria. Mas queria que você falasse um pouco a respeito do jogo, da atuação do Cruzeiro, 2 tempos muito distintos, de novo, muito diferente no primeiro e no segundo tempo. Qual foi o seu diagnóstico, o que você achou dessa derrota do Cruzeiro? Cara, primeiro eu queria falar sobre esse desnível dos tempos. Muito se fala sobre o Marcerejan, né? Que é um senhor preparador físico muito elogiado por todo mundo. Todo mundo que entende da área fala que ele é um dos melhores que tem no Brasil, se não o melhor. E pra galera, o Marcerejan é o preparador físico da equipe do Tite, que ele carrega com ele. Mas o sentimento que eu fico é que os últimos trabalhos do Tite aí, naturalmente, Flamengo e Cruzeiro, os times sofreram demais com a parte física no início dos trabalhos. Trago isso pra vocês, que cobri o Flamengo no início do trabalho lá mais de pertinho, quando eu ainda morava no Rio, e era uma reclamação do início do trabalho do Tite. Os jogadores do Flamengo sentiram demais a parte física naquela fase inicial de trabalho. Como a temporada é muito longa, cara, é muito longa e... Não era longa a palavra que eu usar, é corrida. Como a temporada é muito corrida, é muito atropelada, uma coisa em cima da outra, acaba que o início, ele nunca estabiliza. Parece que você tá sempre iniciando processos curtos e terminando processos curtos, assim. Porque é tudo muito rápido, é tudo muito célere dentro do nosso calendário. Tudo muito atravessado. Então, o sentimento que eu tive é que aquele trabalho do Tite no Flamengo foi muito prejudicado por conta dos jogadores não terem entrado no tranco. Não sei se pelo fato do Tite ter, ficado muito tempo na seleção, se acostumado a trabalhar com caras de nível europeu,
e o Marcerejan junto com ele, os caras talvez se acostumaram com um padrão físico de jogador que é notório, que os caras lá da Europa são mais bem preparados fisicamente que os nossos. Ou eu tô errado? Sim, acho que sim. Então, eu fico com esse sentimento de que aquele trabalho do Flamengo, os jogadores ficaram muito pra trás fisicamente, porque se cobrava demais no dia a dia de treino, era uma rotina muito pesada, muito acima talvez do que no futebol brasileiro se espera, e aí a gente vai pensar isso, é aquela notícia clássica de primeira semana de treino. Tite impressiona com métodos de treinamento, clássica de início de trabalho. E aí talvez de forma prática, pra nossa realidade, os caras cheguem muito cansados pros jogos. E eu tenho esse sentimento que o início de trabalho do Cruzeiro tá apontando para esse mesmo caminho. É uma equipe que no primeiro tempo trabalha muito bem, é uma equipe que cria jogada, cria oportunidade, chances de gol, tem estabilidade defensiva, controla o meio de campo, vira um intervalo, parece que perde tudo. Perde a capacidade de criação, perde a estabilidade defensiva, perde a capacidade de transição, tanto defensiva quanto ofensiva, que sempre foi uma característica principal desse time, em especial desde a chegada do Jardim. Então, tô com esse sentimento de que tudo tá passando por uma fragilidade física do time, que a equipe tá sentindo demais no segundo tempo. Eu acho que ontem ainda tem um ponto importante no segundo tempo, foi uma mudança fundamental que fez o Fernando Seabra no intervalo, levando o Lavega para jogar do lado, montando uma dupla de ataque ali com o Pedro Rocha e o Breno Lopes, e acho que isso encaixou muito e acabou com o jogo do Cruzeiro. Acho que foi um movimento muito importante do jogo que o Cruzeiro não conseguiu sair. Eu não entrei nesse mérito, se você quiser que entre, porque eu vou acabar individualizando e eu acho que isso é uma coisa mais pra frente do programa. Porque eu acho que isso passa por um problema individual que todos os times já perceberam que o Cruzeiro tem e vão explorar. A gente vai aprofundar nesse debate a partir de agora, são 5h17, eu já vou de imediato trazer a palavra do Tite depois do jogo ontem, que, diga-se de passagem, a coletiva do Tite ontem foi muito diferente do que eu tô acostumado a ver do Tite. Respostas curtas, meio na defensiva e tudo mais, natural por tudo que aconteceu, muitas vaias, foi xingado, adeus Tite e tudo mais, vindo das arquibancadas, o clima estava pesado e o Tite falou a respeito da pressão e das críticas que está recebendo da torcida do Cruzeiro. Vamos ouvi-lo. Tenho comigo o sentimento do torcedor, de compreensão do sentimento, da busca do resultado, dele ter e querer que o seu time vença, e eu tenho absolutamente nada a falar a esse respeito, a não ser respeitar essa situação toda, essa manifestação toda do torcedor. Ele é o objetivo maior do clube, do Pedrinho, das outras pessoas, então está feita essa observação. Tá aí as palavras do Tite falando a respeito do respeito que ele tem com o torcedor do Cruzeiro, com as críticas que recebeu e tudo mais. A gente vai aprofundar nessa questão do Tite agora, eu acho que esse assunto é muito importante, a gente precisa perder alguns minutos aqui nele. E antes de mais nada, eu quero fazer uma reflexão aqui e convido todos a fazerem essa reflexão junto comigo. Preparem aí, levanta os pés aí que eu vou passar o pano aqui e a rapaziada agora vai começar a me xingar aqui no chat. Eu tava fazendo uma conta hoje, uma conta básica. O Cruzeiro se reapresentou na temporada 2026, no dia 2 de janeiro, não com todo mundo. Os titulares do Cruzeiro, os principais jogadores do Cruzeiro se reapresentaram no dia 5 de janeiro. Ou seja, ontem fez exatamente um mês da reapresentação do elenco principal do Cruzeiro, dos principais jogadores, do time titular do Cruzeiro. 31 dias a gente teve, então, da reapresentação até o jogo de ontem. Nesse meio do caminho, foram 8 jogos que o Cruzeiro disputou. E essa reflexão que eu tô fazendo pro Cruzeiro, ela serve para todos os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez 8 jogos. Se a gente considerar que, além do jogo, você pega um dia antes do jogo e um dia depois do jogo, você não vai ter treino importante. Você tem viagem, você tem o treino regenerativo, você tem um treino mais leve para não desgastar os jogadores e tudo mais. Então são 3 dias por jogo, mais ou menos, que você perde nesse caso. 3 vezes 8 são 24 dias, se a gente considerar o pré-jogo e o pós-jogo, além dos jogos. Foram 31 dias, sobram 7, que talvez tenham sido as sessões à vera de treino que o Cruzeiro teve até aqui. Não só o Cruzeiro. E não foram 7, né? Eu tô jogando pra cima, porque aí tem os jogadores que se reapresentam, tem exame, tem não sei o quê. A vera, o Cruzeiro deve ter tido 5, 4 sessões realmente fortes de treino, com todo o elenco, com tempo, com condição de fazer um treino mais pesado, mais profundo. É nada. Isso não é nada para um técnico que acabou de chegar num clube. Isso serve para o Cruzeiro, serve para tantos outros. A gente pode ver o Flamengo. Porque muita gente vai falar, mas o Tite pegou, o time já estava montado. Que é time mais montado do que o Flamengo. Foi campeão de tudo no ano passado e manteve o treinador.
E tá apanhando, tá com muita dificuldade pra jogar, pra performar, justamente por conta disso. A gente matou a pré-temporada esse ano no Brasil, os clubes não tiveram, o futebol brasileiro nunca foi muito forte em pré-temporada. Esse ano é o pior que eu já vi. Porque, repito, a gente tá falando de 30 dias da reapresentação e 8 jogos, sendo pro Cruzeiro, por exemplo, 2 jogos de Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Atlético. Não é mais aquela molezinha de início de ano que a gente tinha um monte de jogo contra time do interior e tudo mais, que os times acabavam conseguindo se virar. Então, assim, eu entendo a chateação do torcedor do Cruzeiro com o Tite. Eu entendo de verdade. O torcedor do Cruzeiro tá chateado, tá decepcionado e tem que estar mesmo. O início de ano do Cruzeiro é terrível, é muito abaixo do que todo mundo pode imaginar. Mas se a gente olhar, tiver um pouquinho mais de calma, abrir o horizonte e olhar pro todo, eu acho que dá pra gente entender. Primeiro, que as condições são muito adversas. Pra todos os times, não tem ninguém jogando bem. Não tem ninguém jogando bem no futebol brasileiro. Os times que estão melhores, Bahia, Fluminense, Bragantino, eu acho que é muito mais porque os jogadores voltaram melhores, talvez por conta de férias e tudo mais, ou pela forma mesmo como voltaram, cada corpo é um corpo, cada um reage de um jeito. E individualmente esses caras estão melhores do que os outros, porque taticamente, tecnicamente, ninguém fez nada diferente até aqui, não tem como, não tem tempo, não teve espaço ainda